Olá, galerinha do sexto ano. E aí, vamos lá para mais uma aula de geografia? Então, nossa aula de hoje vai na página 104. Nós vamos falar um pouquinho sobre o relevo, certo? Então, vamos lá abrindo o material, pegando o livro, pegando o lápis, pegando o caderno, e aí vão anotando e lembrando que no final da aula tem atividade. Vamos lá? Vamos que vamos? Então, o relevo terrestre. Quando nós observamos, né, as paisagens, nós percebemos que existem várias formas de relevo, certo? Existem terrenos inclinados, terrenos planos, terrenos arredondados, certo? E todas essas formas de relevo influenciam na ocupação e no desenvolvimento das atividades humanas. Então, como assim influencia? Então, por exemplo, se você vai construir uma casa, então, é necessário que façam um estudo do relevo, certo? Se aquele relevo ali, se aquele solo ali é um solo que encharca, então é necessário fazer, né, essa observação. Então, tem aí os engenheiros, né, os arquitetos também, né, que trabalham com toda essa situação. Então, ao construir um edifício, né, por exemplo, ao abrir uma rua, é necessário, sim, observar todas essas características do relevo. Vocês acham que é só, não, vamos fazer uma estrada, só fazer? Não, é necessário ver, né, os pontos ideais, se aquela localização ali, o solo, ele pode ceder, pode causar erosão, então é necessário fazer todo o estudo do relevo, certo? E aqui nós temos as principais formas de relevo, como eu falei, né? Tem locais planos, tem locais com altitudes, e aí vocês observem, planície, certo? Aqui é planície, vocês observam que aqui na parte mais plana, eita, calma aí, vou pegar aqui minha canetinha. Então, planície, aqui na parte mais plana, e aí vocês observam aqui montanhas, né? Depressões, e aí nós temos o planalto. Então, vocês vão ver um pouquinho sobre cada uma dessas a partir de agora. Eu vou explicar cada uma dessas para vocês, ok? Deixa eu passar aqui o slide. Então, montanhas. Então, olhe, as montanhas são as formas de relevo, né, de maior altitude e de encostas íngremes, que são bastante inclinadas na superfície terrestre. Então, o conjunto de montanhas, ela recebe o nome de quê? Cadeia montanhosa ou cordilheira. Na América do Sul, a maior cordilheira é a qual? Eu acredito que vocês já ouviram falar, é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, possui o ponto mais elevado do planeta, que é o chamado Monte Everest, com 8.848 metros de altitude, certo? Então, olha, observem aí, né, a formação montanhosa. Então, são formas de relevo com maior altitude. E aí vocês observam, né, essa formação montanhosa, que então, formas de relevo com maior altitude. Então, não é qualquer lugar que vai dizer que você vai ter uma característica, esse lugar é montanha. Não, não é qualquer lugar, certo? Então, a diferença entre altitude e altura. Então, vejam só qual é a diferença. A altura é a dimensão de um corpo de sua base para cima. Já a altitude é a medida que nos permite conhecer do relevo da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Então, por exemplo, quando eu falo assim, Maria tem altura de 1,75 m. Então, eu estou tendo o quê? Uma dimensão do corpo de sua base, né, dos seus pés ali, e até, né, aqui a parte da cabeça. Então, eu tenho altura. E altitude, ela vai ser referência com o quê? Com o nível do mar, certo? Então, altitude e altura, né, são dois conceitos diferentes. Planaltos. Olha mais um conceito que vocês já estudaram lá desde terceiro ano, quarto ano, quinto ano, que vocês estudam um pouquinho sobre planaltos, né? Então, planaltos são superfícies irregulares que podem ter formatos variados, como morros, serras e chapadas. Essas áreas sofrem mais ação dos agentes de erosão, como a água da chuva, os rios, os ventos, do que a ação dos agentes de sedimentação. Os morros são formas de relevo com topos arredondados, com altitude entre 300 a 900 metros.
Já as serras são formas geralmente alongadas, com fortes desníveis, cujas altitudes podem variar de 600 a 3.000 metros de altitude. As chapadas são formas com escarpas em topo plano, são constituídas em grande parte por camadas de arenito e, em geral, situam-se em altitude acima de 600 metros. Então, aqui vocês observam, olha, deixa eu pegar minha canetinha novamente. Pronto. Aqui vocês observam o quê? Uma serra, né? Então, essa imagem é o quê? Uma serra. Essa imagem é o quê? A Chapada Diamantina. E essa imagem, vocês observam a escarpa, que é esse desnível muito acentuado no relevo terrestre, né? Que aí esse desnível lembra muito o quê? Um degrau. Ok? Vamos passando. Vamos para o próximo. Calma. Eita. Tá? Calma aí, que vai passar agora. Pronto. Agora, planície. Olha que legal, interessante. Planície, né? As áreas de planície geralmente apresentam superfície pouco elevadas, são grandes desníveis do terreno, sem grandes, né, desníveis no terreno, geralmente são associadas a processos de sedimentação, isto é, são áreas de deposição de sedimento. Então, vejam só, planície, aquele conceitinho lá que vocês estudaram lá no 4º ano. Então, planície, um local relativamente baixo, um lugar relativamente plano. Planície, ela sofre o processo de sedimentação. O que é sedimentação, professora? Então, sedimentação é a decomposição, certo, de materiais. Por exemplo, decomposição lá no planalto, num local relativamente alto, né? E aí vai descendo os sedimentos, fragmentos da rocha, e eles são depositados onde? Nas áreas onde tem, né, menor altitude, nas áreas mais baixas. Então, as planícies, elas têm, né, essa associação desse processo de sedimentação, dessa deposição de sedimento. Como ela fica plano em um local plano, local baixo, acontece, né, essa deposição de sedimentos na planície. Então, a planície acaba recebendo, né, esses sedimentos. Vamos para a próxima. Aqui nós temos uma vista aérea, né, do Rio Negro, a planície, que é localizada em Aquidauana, ok? Depressões. Então, as depressões é outra forma de relevo, certo? Que tem altitude mais baixa do que os terrenos ao seu redor. Então, vocês observem aí. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Pronto. Aí vocês observam aqui, depressão sertaneja. Aí, olha, aí o local mais baixo, certo? Aí vocês têm aqui Planalto Borborema. Então, a depressão, ela vai ser essa forma, certo, de relevo, que ela vai estar localizada nas proximidades dessas chapadas, desse morro, desses planaltos, e ela vai ter essa localização mais baixa. Então, por exemplo, aqui tem um morro, e aqui é uma depressão, aqui no meio, aí. Então, esse meinho aqui, né, assim, ó, esse meinho assim, ela é chamada de depressão. Então, a depressão mais conhecida no mundo todo é a depressão do Mar Morto, certo? Então, a mais conhecida delas é a depressão do Mar Morto, no Oriente Médio. Então, sua superfície encontra-se cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Outra área de depressão absoluta bastante conhecida ocorre na Holanda ou Países Baixos. Essas são as depressões, né, absolutas, que são áreas que ficam abaixo do nível do mar. E nós temos as depressões, né, relativas, que é um nível mais baixo dos terrenos vizinhos, mas acima do nível do mar, são chamadas depressões relativas. Então, as absolutas, elas estão abaixo do nível do mar, vamos dizer que o nível do mar é aqui, as depressões absolutas, elas vão estar aqui embaixo, certo? E as depressões relativas, elas vão estar acima do nível do mar, ok? Então, o Mar Morto é uma depressão absoluta, que ela está abaixo do nível do mar, ok? Vamos passando. Vamos para o próximo. Pronto, transformações de relevo. Aí nós temos os agentes internos,
né, que transformam o relevo. Então, as forças que atuam no interior para o exterior da Terra modificam a superfície do planeta, são provocados por agentes internos ou endógenos. Os principais agentes endógenos são os movimentos das placas tectônicas, as erupções vulcânicas e os terremotos. Então, vocês sabem que existe, sim, nessas transformações do relevo, e várias delas têm toda essa questão da erupção dos vulcões, do movimento das placas tectônicas que acaba alterando, né, toda a formação rochosa. Então, por exemplo, vocês já sabem, vocês já estudaram nos capítulos anteriores falando sobre essa questão das placas tectônicas, certo? Então, as placas tectônicas, ao se movimentar, elas podem se chocar e está modificando o relevo. Então, é um agente interno que vai, né, transformar, que vai atuar nessa transformação, nessa formação de relevo. Então, pode acontecer de um choque de relevo, acontecer um soerguimento de relevo, por exemplo, formação de montanhas, erupções de vulcões. Então, vocês sabem disso. Então, a depender desse choque, desse movimento de duas placas tectônicas, pode acontecer, né, de originar, né, grandes cordilheiras, pode acontecer, né, de originar formação montanhosas, pode acontecer, né, de uma erupção vulcânica e várias coisas que, né, aqui o texto vocês observam, por exemplo, aqui, deixa eu grifar aqui, vocês observam esse mapa, certo? Aqui ele mostra um pouquinho de como eram os continentes. Os continentes eram todos juntos, vocês sabem, formando numa grande massa continental, certo? Uma grande formação de terra, e que com o movimento das placas tectônicas, esses continentes eles foram se afastando, né? Eles foram se afastando, se afastando, se afastando. Então, não foi de um dia para o outro, mas foi com milhões de anos, né, que aconteceram esses fenômenos e que os continentes chegaram, né, à formação que eles estão hoje. Ok? Então, tudo vem, sim, com certeza, dessa questão da movimentação das placas tectônicas. Então, aí nós falamos agora da erupção vulcânica. Então, expelem a lava que se solidifica e se transforma em rocha. O acúmulo de rocha forma montanhas, planaltos, vulcões e ilhas. Os terremotos, então, eles também contribuem para a formação, né, e transformação do relevo, pois, dependendo da intensidade, podem soerguer terrenos ou até provocar afundamento espacial. Isso é o que eu já falei, soerguer, né? Aconteceu um soerguimento do relevo, a elevação do terreno. Então, formação montanhosa, formação de serras, ok? Vamos para o próximo. Transformação dos relevos de agentes externos. E aqui nós temos, né, os processos que o relevo também sofre alteração com agentes externos, os processos químicos, físicos, biológicos, que acontecem, né, na Terra, transformam, modelam todos os agentes. Então, agentes externos ou exógenos, eles dependem do ar, né, o vento, da temperatura, da água. A alteração das rochas e o solo devido à ação dos agentes externos chama-se intemperismo. Então, por exemplo, já ouviram aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a água é um agente externo que pode, sim, transformar o relevo. Então, olha aquele ditado popular, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a água com frequência batendo no relevo pode sim acabar tendo uma transformação. Não é, digo para vocês, não é de um dia para o outro que vai chover e vai transformar o relevo daquela localização. Não. É com frequência acontecendo a situação com aquela frequência grande e aí, né, vai sim acontecer a modificação, certo? Agentes externos causam erosão, né? Então, causa o desgaste das rochas, transporte de material desgastado e parte do solo para outros locais. Esse transporte ocorre por meio do vento, das águas da chuva, rios e marés,
pode dar origem ao processo de sedimentação. Olhe a frase que eu disse: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a água é um agente externo que transforma o relevo, certo? E que ele desgasta a rocha, e aí todo esse material desgastado vai para outros locais. E aí é onde entra, né, o processo de sedimentação. Eu dei o exemplo da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas existem vários e vários outros exemplos, né? A questão da temperatura, a questão do vento, o vento que leva areia. Você está numa praia, vocês observam a quantidade de vento que existe nas praias, né? Então, a areia é transportada de um lugar para o outro, certo? Então, são agentes externos que transformam o relevo. Formação do solo. E aí vocês observam, né, como é a formação do solo. Então, o solo, né, a rocha recém-exposta, aí vocês observam essa primeira parte. Solo jovem, aí vocês observam já uma camada, né, de formação do solo. Solo raso, aí vocês já observam que a rocha recém-exposta, ela já começa, né, a descer, e aí vocês observam na quarta imagem, vocês observam já o solo maduro, certo? Então, esse processo físico, químico e biológico, processo de composição das rochas e formação do solo pode durar centenas de anos. Então, não é de um dia para o outro que o solo vai se formar, né, e vai ficar tudo lindo. Não, é centenas e milhões de anos que acontece essa formação do solo. Então, os solos são utilizados para a obtenção de alimentos, desenvolvimento de atividades econômicas, agropecuária, pois é neles que as plantas se fixam e crescem. E aí está um pouquinho, né, dessa formação, dessa decomposição da rocha e a formação do solo. Erosão, né? O que é erosão? Existem vários e vários tipos de erosão. Erosão, né, é o que acontece no solo. Então, nós temos a erosão fluvial, erosão pluvial, erosão glacial, erosão eólica e erosão marinha. E vocês vão ver agora um pouquinho de cada uma. Então, vários tipos de erosão, né? E ainda tem a erosão antrópica. Erosão fluvial. Águas correntes dos rios causam a chamada erosão fluvial. Por esse processo, as águas fragmentam as rochas e transportam material particulado, depositando ao longo do leito do rio, em locais onde ocorre o processo de sedimentação. Então, erosão fluvial ela vai acontecer onde? No rio, certo? A água corrente no rio vai acontecer esse processo de erosão, esse desgaste. Erosão pluvial é realizada pelas águas da chuva, que atuam onde? Na água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Desagregação da rocha, certo? A água vai batendo no solo, na rocha, e vai desagregando a rocha e acontece o processo de deposição de sedimentos. Erosão glacial ocorre em regiões de clima frio e temperado, consiste no deslizamento do gelo acumulado em zonas mais elevadas. Então, erosão glacial, aí vocês observam que é o processo, certo? De decomposição, certo? Das regiões mais geladas. Erosão eólica é a transformação das rochas, né, pela ação do vento. Então, o vento acaba transformando a rocha. Então, e é interessante que o vento tem uma capacidade enorme erosiva de desgaste da rocha. O vento tem uma capacidade enorme mesmo. É porque o vento ele não é uma ação que vai acontecer. O vento foi forte hoje e aí modificou já aquele relevo, aquela rocha. Não. Existe todo um fator, né, que vai favorecer com o tempo. Mas vocês sabem que quando acontece, por exemplo, ventos fortes, derruba árvore, tira telhado de casa, tampas de caixa d'água e várias outras coisas que o vento também faz, né, acontecer todo esse processo. Erosão marinha. Erosão marinha é causada pela força da água, né, dos mares. Então, a erosão marinha
e força da água dos mares. Modifica o relevo do litoral, né, destruindo paredes rochosas, formando os sedimentos. Então, nas praias, no nosso litoral aqui de Sergipe, vocês conhecem Praia do Abaís, Praia do Saco, Caueira. Então, é ali que acontece a erosão marinha, e que é esse processo, certo, dessa modificação do litoral. A água batendo, vai acontecendo essa modificação, e aí destruindo todos aqueles paredões rochosos, destruindo orlas, destruindo casas e várias outras coisas. Erosão antrópica, essa é que é causada pela ação dos seres humanos. Para construir casas, pontes, né? Exemplo, para produzir alimentos e bens que usa em seu dia a dia, o ser humano modifica a superfície terrestre. Então, aqui vocês observam uma imagem, certo? Onde nós temos a erosão pluvial, erosão eólica, erosão marinha, e aí observe a água que bate nos paredões rochosos e aí vai destruindo, erosão fluvial, erosão glacial, derretimento das geleiras, e aqui nós temos a erosão antrópica, que é aquela que é causada pelo ser humano. O ser humano precisa construir, o ser humano precisa destruir, e para estar modificando o relevo, ok? Vamos para o próximo. Calma aí. O relevo e suas ações, né, antrópicas. Então, erosão, processo natural, desgaste das rochas, transporte desse material resultante dos agentes externos. No entanto, as atividades... Eita, meu computador. Nas atividades humanas tem intensificado esse processo, provocando uma série de alterações do relevo. Então, uma das atividades humanas que contribui para a erosão é a retirada da vegetação para estabelecimentos de áreas agrícolas. Então, tal prática altera as características naturais do relevo, contribuindo para a movimentação intensa dos solos e das rochas. Então, isso aí são ações dos seres humanos que vêm, né, destruindo o meio ambiente, e aí corta árvores, acaba desmatando, tirando ali para estar plantando ou criação de gado, e aí alterando, né, toda a natureza, toda a vegetação, e acontecendo, né, consequências para a erosão. Então, aqui, voltando, a remoção, né, da vegetação no entorno dos rios. Então, acontece, tem um rio, e aí começa a remover a vegetação, né? E aí acontece o assoreamento. O rio, ele precisa estar protegido. Então, vamos dizer que aqui seja um rio, mas que aqui nesse corredor tinha que ter vegetação. E aí, nesse corredor, a vegetação foi retirada. O que é que vai acontecer? Essa água desse rio, ele vai se espalhar por toda essa área. Olha, ela vai se espalhar. O que é se espalhar? O rio ele vai assorear. Então, vai enlarguecer. E esse assoreamento gera várias e várias consequências, né, em todo o percurso da água, né? E aí, complicando para a população, porque vai gerando várias e várias consequências, certo? Então, esse assoreamento, né, causa acúmulo de sedimento e que pode alterar os cursos dos rios, a vazão da água pode reduzir. Então, vários e vários animais, plantas podem, né, acontecer a morte de animais, de plantas, porque o rio vai ficar mais largo, assoreando, e aí vem as dificuldades, a água vai ficar mais reduzida, porque o percurso vai ficar mais largo, então vai ser muita estrada para pouca água, certo? Então, a ocupação indevida também das planícies de inundação, como a construção de edificações, construção de ruas, avenidas, reduz a área de inundação e também sua capacidade de infiltração, que pode provocar problemas, sobretudo nas grandes cidades, em virtude da decorrência de enchentes e alagamentos. Então, agora nós vamos para a nossa atividade. Então, vocês vão estar abrindo aí o livro de vocês na página 114 para começarmos a nossa atividade. Então, primeira questão, de qual forma de relevo cada definição trata? Escreva no seu caderno. Letra A, superfície que sofre menos ação dos agentes de sedimentação e mais ação dos agentes de erosão. Isso é fácil. B, seus terrenos são mais baixos do que os terrenos ao seu redor. C, são as formas de relevo de maior altitude. E D, são áreas de deposição de sedimento.
Então, superfície que sofre menos ação dos agentes de sedimentação e mais ação dos agentes de erosão são os planaltos. Seus terrenos mais baixos são as depressões, né? São formas de relevo de maior altitude das montanhas e são áreas de deposição de sedimentos nas planícies, como eu expliquei para vocês. Cite algumas das principais formas dos planaltos. Então, são eles: serras, chapadas e morros. E nossa aula vai ficando por aqui. Nossa atividade foi bem pequenininha mesmo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.